Feridas emocionais. O que é isso, Ana? Como é que acontecem as feridas emocionais? E qual é o efeito que elas têm em nós? Esses são os assuntos que vamos tratar no dia de hoje. Se você gostar, no final do vídeo, curta, deixe o seu comentário, faça uma pergunta, compartilhe. Permita que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, vamos começar. Meu nome é Ana, sou psicóloga de formação desde 1980 e trabalho na área clínica há 43 anos diariamente. E sempre trabalhei com as feridas emocionais. Nessa caminhada de 43 anos, eu busquei sempre um entendimento da alma, da psique. Eu confesso que eu não era muito afim do ego. Quando eu entrei na faculdade, tinha a psicologia do ego, mas não foi isso que eu vim buscar. Eu quero a psicologia da alma. E na minha primeira compreensão, eu sempre achei que a alma, eu sempre achei que ela estava aqui, assim, na montanha, né? Aqui é uma montanha. E eu queria saber onde que ela estava nessa montanha aqui. E aí eu percebi, através de experiências físicas, eu percebi que a alma, ela está em todo o corpo. Ela está no fio do cabelo, ela está na unha do pé, ela está em todo o corpo. Aí eu comecei a compreender como é que acontece isso. Como é que a alma preenche o corpo todo? Por onde que ela se movimenta? Aí eu comecei a compreender pela clínica, tanto dos meus pacientes como eu como paciente, que determinadas emoções geram reações no rosto. Tem emoções que são frias, que elas são geladas, como a tristeza. Tem emoções que são quentes, como a raiva. Então, dá calor, dá frio. Comecei a perceber que quando uma pessoa, ela está muito assim, em dúvida do que ela vai, se ela vai para lá, se ela vai para cá, para onde é que ela vai, ela fica muito gelada nas extremidades. Então eu comecei a perceber que o quente, o frio, que o intestino, quando a pessoa está com medo, está com pânico, ela tem diarreia e o intestino solta ou o intestino prende. Ela sente vontade de comer doce, ela sente vontade de comer pão quando ela está estressada. Aí eu comecei a perceber que tinha uma resposta orgânica. Foi aí que em 96 eu conheci os florais de Bach. E comecei a entender que os florais, eles são provenientes de fórmulas com flores vivas. A flor, ela é colhida, a pétala, ainda com orvalho sobre ela. Ela é colocada numa cuba de cristal e o sol matinal, o primeiro sol da manhã, faz a primeira química entre o orvalho da flor, que capta a essência curativa da flor, e aquela água que vem de uma fonte curativa. Dr. Bach, ele era médico, botânico e ele era químico também. E aí começa a se trabalhar com medicina viva, medicina quântica, porque leva em consideração o quantum energético da flor. E aí
aí eu comecei a perceber que existia sim uma relação entre a melhora do cliente e a ingestão de determinados florais. Então eu percebi que os florais, eles são como um bálsamo para as feridas emocionais. E essas feridas emocionais, como é que elas surgem, né? Elas surgem de uma dor, uma resposta àquilo que a gente está percebendo, não necessariamente acontecendo. Mas como é que a gente percebe uma coisa que não acontece? Principalmente quando nós somos pequeninos. E por que isso? Por que a gente percebe coisas que não acontecem tal como realmente a gente sentiu? Porque o nosso campo de percepção, o nosso instrumento de percepção, que são os nossos neurônios, o nosso neocórtex, ele não está completo. Ele se completa, ele amadurece aos 21 até 25 anos. Então, tudo que a gente percebe antes desta data, vale ponderar. E aí eu pensei assim, e por que a psicologia? Por que falar sobre um problema, falar sobre uma dor, sobre uma ferida, melhora? Porque o nosso cérebro, ele reage ao som, ele elabora ao som. O nosso universo quântico, que é o nosso quântum energético, que é o nosso quântum de movimento, ele reage ao som, ele elabora-se ao som, ele movimenta-se, ele se transforma pela percepção. Então, olhar com delicadeza para uma questão. Não uma sessão, várias sessões, muitas vezes precisa. Porque se elabora aquilo por vários ângulos. Vai dissipando as confusões, vai clareando a situação e vai fazendo com que a pessoa vá se aliviando, vá se transformando, vá amadurecendo a percepção. E a criança, Ana? A criança também, porque à medida que ela vai compreendendo a relação daquela mágoa que ela tem com as atitudes, com as decisões de atitudes que ela vai tomando, ela também vai se modelando. Então nós somos um mistério, porque ao mesmo tempo que a gente não está completo, a gente está se completando, mas é pela troca, é pela conversa, é pelo acolhimento, o autoacolhimento e o acolhimento do outro. E é tão incrível que nesta travessia de 43 anos, eu venho aprendendo que no momento que eu passo a me acolher a minha tristeza. Por exemplo, quando a gente perde uma pessoa muito querida, que faz parte da história da gente. E aí a gente fica triste, não quer conversar com ninguém, quer se recolher. E respeitar esse recolhimento. Não ter medo da tristeza. Acreditar que a tristeza tem a sua razão elaborativa. A tristeza traz profundidade. A alegria,
traz a autorrealização, mas a tristeza, ela faz com que a gente perceba a força que aquela presença querida tinha dentro de nós. Quando aquela presença querida não está mais entre nós. E a gente sente uma tristeza, mas essa tristeza não é ferida. Qual é que é a tristeza que é ferida? A tristeza que é a ferida, o que é a ferida? A ferida é uma dor que não passa. Cada vez que a gente lembra daquela situação, a gente sente aquela dor, é como se fosse uma ferida aberta mesmo. E essa ferida, eu sou terapeuta de vidas passadas. Essa ferida, ela pode vir de uma situação lá de uma outra existência. Mas eu me lembro de uma vez, eu atendi uma moça e ela se percebeu na Segunda Guerra Mundial como uma freira, uma irmã, uma mulher muito rígida, muito braba, uma alemã, sabe? E ela fez a vivência dela, depois ela voltou e disse assim, ai Ana, pelo amor de Deus, será que eu fui aquela irmã braba? Eu disse assim, olha, a gente não tem como saber se tu foi aquela irmã braba, mas que aquela irmã braba estava aí dentro, a gente não pode questionar. E que tu estava sendo e agindo como uma irmã braba, a gente também não pode questionar. E ela se percebeu, sabe aquelas freiras assim, bem rígida, e ela assim, então não é do passado, é de agora. Eu disse, olha, tá aí, tá direcionando o teu comportamento para evitar uma dor, para evitar uma decepção, como se fosse uma armadura. Então a pessoa se olha para dentro, ela se percebe, e quando ela se percebe, se acolhe, ela se transforma. Então a ferida, ela precisa ser, ela clama por ser vista. Tem também as feridas que a gente chama de criptas, que a psicanálise chama de criptas, que é uma ferida que foi escondida de um antepassado e que fica no DNA desse organismo aqui. Mana, como é que fica? Porque olha só, quando a gente é feto, a gente está se formando a partir das células do corpo materno. Mas a gente recebeu o DNA do pai pelo espermatozoide. E aí tem um fio de DNA do pai e um fio de DNA da mãe. Então a gente traz a memória dos ancestrais do pai e a memória dos ancestrais da mãe. E tudo isso compõe a nossa psique. E tem a nossa memória como espírito, que com certeza tem um propósito para fazer e realizar, que só ele pode fazer e realizar. O autoconhecimento é com muito amor e carinho se despedir de memórias, de sentimentos que fazem como um véu, que são como um véu entre a minha autorrealização enquanto ser espiritual e a manifestação da minha memória. Então, provavelmente no DNA daquela menina que foi a freira, estava ali um registro de uma experiência. Também pode ser outra coisa. Eu lembro que eu passei por um momento muito complicado na minha vida. Eu, Ana da Almeida. E nesse momento eu senti muita culpa. Uma culpa muito avassaladora, eu sentia. E cheguei a sentir tanta culpa que fiz pânico. Fiz um pânico por conta da culpa. Aí eu fui fazer regressão de vidas passadas. E nessa regressão eu me vi como
como Judas Iscariotes. Eu era Judas Iscariotes, eu me senti o Judas Iscariotes. E aí, quando eu voltei, eu perguntei, será que eu fui Judas Iscariotes? E a orientação que eu tive foi muito assim, eu levei anos depois estudando isso, né? Na época, ele disse, não importa se tu foi ou não foi, importa que esse sentimento foi liberado. Mas aquela resposta dele, em parte me deu aconchego, mas em parte me deixou em dúvida, porque era tão verdadeira aquela experiência que eu me sentia ele mesmo. E para mim é muito complicado perceber um Judas dentro de mim, né? Eu acho que para todo cristão, assim. E aí, passado um tempo, eu fiz uma outra vivência e veio de novo. Mas daí veio a compreensão que naquela ocasião em que eu me vi Judas Iscariotes, era a força da culpa que eu sentia. E aí eu ativei aquele arquétipo dentro de mim. O arquétipo da culpa. O arquétipo daquele que sabe que deixou passar uma bela oportunidade e que a oportunidade não volta mais. Essa é a culpa. É quando a gente deixa passar um sonho, porque não tem capacidade de entender, assimilar, experienciar aquele sonho. Então, é um mistério, porque tu pode fazer uma vivência de vidas passadas, tu pode ativar um arquétipo. O que é arquétipo, Ana? Arquétipo é a história da humanidade. A história, olha só quanta coisa que a nossa psique carrega, né? A psique carrega a nossa história, a psique carrega as histórias dos nossos antepassados, a psique carrega a história do nosso espírito no passado e a psique carrega os arquétipos, ou seja, aqueles momentos da humanidade que marcaram profundamente, aqueles personagens que marcaram a memória da humanidade. Cristo é um arquétipo. Cristo marcou a memória da humanidade. A vida depois dele não foi igual. Buda é outro arquétipo. Krishna é outro arquétipo, né? E assim por diante. Pessoas que vieram no mundo e fizeram a diferença, marcaram épocas, marcaram a transição de mentalidade. Essas pessoas formam o arquétipo da humanidade. Então, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, que é o momento da nova era, isso é um momento arquetípico que a gente está vivendo. Um momento de grande transformação, né? Então, assim, tudo aquilo que é grande, que marca a consciência maior da humanidade, se torna arquétipo. Então, a procrastinação, voltando, né? Quantos personagens da nossa história enquanto humanidade não procrastinaram, né? Não deixaram para depois o que podiam fazer. Ela está na marca. Então, ela tem uma química, ela tem uma bioquímica. E o floral, ele auxilia nessa transformação da bioquímica, dessa química oriunda da ferida emocional. Então, eu tenho um e-book que se chama Um Guia para Vencer a Procrastinação. Esse e-book, ele é como uma consulta terapêutica. Por quê? Porque ele mostra o que é, mostra as causas, ele te leva através de exercícios reflexivos para que tu te identifique. Ele te dá a receita do floral para que tu transforme essa química e ele te dá afirmações, mudança de padrão mental. Junto com esse e-book vem mais 4.
que te mostram a importância do autoconhecimento, e tem floral também, porque sempre trabalhando a química, não é? Ele também trabalha, tem um só o que é floral, explica o que é floral, e é como o Dr. Bach falando. É um e-book como se o Dr. Bach estivesse falando contigo. E ele explica o floral para isso, para aquilo, como usar, né? Como buscar um terapeuta floral, em que momento que tu vai ter que buscar um terapeuta floral, para depois seguir sozinha, porque o Dr. Bach acreditava no autoconhecimento, na autotransformação, esse compromisso da pessoa com ela mesma. E o último é o sentimento e a vibração. Ou seja, aquilo que a gente sente, a gente promove um campo em torno vibracional. Então, a gente tem a química vibracional, a química do organismo, através do sistema endócrino, e também tem um corpo de vibração a partir dessa química. E quais os sentimentos que fazem com que essa química te leve para um portal de transformação, um portal de bem-estar e autorrealização? E quais os sentimentos que te puxam para baixo, que fecham as portas da tua vida e que enfatizam tuas feridas emocionais? No link no YouTube está o link dos e-books. Aproveita. Uma consulta comigo hoje está em torno de R$300. O e-book é R$29,90. Por enquanto, aproveita e começa hoje a tua transformação. Desde o teu sistema endócrino até o teu campo vibracional, atraindo aquilo que tu precisa para realizar os teus projetos, os teus sonhos. Muito obrigada pela atenção.